Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Eu sou o teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você não me conhece, você está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal. Tanto faz se você ainda está no sistema, você ainda está em dúvida, ou você está dentro de casa, pensando em qual eu vou. Será que eu vou naquela? Será que eu vou naquela outra? Aquela que tem em tal lugar? É tudo igual. Não adianta você tentar mudar, porque o filme que passa numa, passa em todas. Ouve a graça, acompanhe, porque tudo que eu falo de acordo com esta palavra. E você, gostando, você escreva no meu canal e seja não só um participante, mas você é um também, fazendo parte deste povo que estamos juntos. Estamos juntos, irmão Nilson, estamos nessa. Um abraço para todos vocês, de onde você estiver nesse meu Brasil. Vai o abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. E a mensagem que eu tenho para nós é esta: a mentira nunca foi verdade. Mas se dizem, um ditado, que a mentira muitas vezes pregada, falada, ela se torna verdade. Sim, eu concordo. A pessoa começa a falar muito da mentira, 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 e o povo passa a acreditar. Porque as religiões têm plantado na mente do povo a mentira. E o povo tem a mentira como a verdade. Se você não comer a ceia, não participar da ceia, você não tem comunhão com Cristo. Isso é uma mentira. Isso não existe. A palavra de Deus, ela é uma só. Mas a religião não tem nada a ver. Eu falei para um pastor esses dias e ele ficou meio assim, mas eu disse para ele: vai em casa para nós conversar. Eu falei: leva a sua Bíblia. E eu quero dizer para você que a religião evangélica não tem nada a ver com a Bíblia. Ele ficou meio assim, ele não veio até hoje. Ele não quis vir. Por quê? Porque eles não têm argumento, eles não têm resposta dentro desse livro. Mas a mentira, ela procura, ela sempre, ela se coloca na frente da verdade, querendo ser verdade. Mas, na verdade, é mentira. Porque a mentira, ela não tem raiz. Ela tinha que ter uma raiz profunda para nunca ela ser derrubada. Ela devia ter uma base, um alicerce, mas ela não tem. É como Jesus conta que aquele homem que construiu uma casa na areia e aquele que construiu na rocha. A imprudência daquele que construiu na areia. Veio a chuva, a tempestade e levou a casa embora, derrubou a casa. Mas aquele homem prudente que construiu na rocha, veio a chuva, veio ali a tempestade, o vendaval, mas a casa permaneceu firme, como disse o Salmo: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a verdade, ela sempre vai permanecer. Sempre. Se você falar hoje uma mentira, amanhã você vai se esquecer da mentira. Por isso que esse negócio de julgamento, você vê aí um tribunal, uma pessoa vai lá e conta uma mentira. Depois, na próxima vez que ele vai depor, ele esquece.
que ele contou aquela mentira. Se ele falou a verdade, ele vai sempre falar a verdade. Como foi? Foi assim, 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 assim. Quantas vezes ele for lá, vai falar da mesma forma, porque é uma verdade. Mas se for mentira, ele tem que criar a mentira. E a mentira, como disse aquele velho ditado, a mentira tem perna curta. Então vamos lá. A religião tem colocado a mentira dentro da mente do povo. Tem feito uma lavagem cerebral na cabeça do povo. Nós olhamos, vamos para a Bíblia, nós olhamos lá atrás. Lá no início, Deus disse que ele enviaria o seu filho para restaurar, porque a lei era difícil para os homens, a lei. E Deus disse que ele enviaria o seu filho para que através do seu filho todo pecado vem da lei. O pecado é transgressão da lei. E Jesus veio para destruir o pecado. E o pecado só seria destruído com o sangue de um único cordeiro puro e justo, porque sangue de animal não removeria o pecado. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado foi removido através do sangue do único e verdadeiro cordeiro, que foi Jesus de Nazaré. Então todos os profetas apontavam para Jesus. O profeta Isaías foi o que mais falou de Jesus. Ele disse em vários trechos do seu livro, ele disse: eis que uma virgem, capítulo 7, 14 de Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E isso aconteceu. Então todos os profetas apontavam para Jesus. Então veio Jesus. Jesus veio e cumpriu a lei. Terminando de cumprir a lei, Jesus de Nazaré saiu de cena. Ele voltou para o lugar de onde ele veio, mas os seus apóstolos deram continuidade, porque tinha que permanecer de pé. Até o ano 70, o templo tinha que estar de pé. Enquanto o templo estava de pé, ainda havia um compromisso com Deus. Os apóstolos permaneceram até o ano 70, como disse Daniel, no capítulo 9, versículo de 1 a 3, você vai encontrar Daniel falando sobre o ano 70, que foi o ano que o templo foi derrubado. Por isso você fala assim, mas onde está escrito isso? Que o templo foi derrubado no ano 70 e Jesus veio. Está ali. Foi no ano 70 que General Tito entrou e devastou, acabou com tudo. Derrubou o templo. O templo era a construção mais importante, a obra mais importante que existia, não só em Jerusalém, em todo Israel. E foi derrubado. E foi destruído. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Milhares foram levados para Roma. E outros despertaram, foram embora. E deixou de existir a nação de Israel. O compromisso com Deus foi até o ano 70. No ano 70 terminou. Aí Deus abre a porta para o mundo gentil. Aí você me pergunta, irmão Nilson, mas e aí? Então vamos lá. Não ficou. Todos os apóstolos foram praticamente destruídos, cortado seu pescoço, crucificado de cabeça para baixo, lançado no fogo, queimado, jogado pelos leões e foram destruindo. Então você olha no primeiro século, se diz as histórias
que Policarpo foi discípulo de João. Surgiu assim que, no início, já no fim do primeiro século, surgiu Policarpo. Depois, Policarpo, sendo discípulo de João, aquele João que foi discípulo de Jesus, ele teve um outro discípulo. Policarpo teve um discípulo chamado Inácio. Policarpo foi queimado na fogueira e Inácio foi jogado pelos leões lá em Roma. Então acabou. Então não teve mais. Ponto final. Mas no quarto século, Constantino começou lá em Roma muita perseguição em cima dos cristãos que estavam em Roma. Constantino, segundo as histórias, uns falam que foi uma visão, outros falam que foi, realmente aconteceu. Ele estava na beira de um rio quando ele viu uma cruz em chama que descia do céu. Ele correu até o seu palácio e contou aos seus conselheiros e disse: Majestade, essa visão simboliza o cristianismo. Então, na mesma hora, ele diz: a partir de hoje eu não vou perseguir mais este povo, eu vou ser um cristão. Então, o que ele fez? Ele criou uma lei que toda Roma, toda a Itália, todas as demais nações onde Roma dominava, tinha que ser cristão. E ele começou a perseguir as demais religiões, porque existiam muitas religiões naquela época. E ele criou, então, a primeira vez que aparece a palavra Igreja Católica Apostólica Romana. E ele deu o título. Então, dali, os anos foram passando. Mas surge, então, Jerônimo. Jerônimo surgiu, pegaram os, como eu já disse, eu já falei várias vezes que essa Bíblia foi feita por Roma. Roma pegou os escritos sagrados que estavam na Grécia, que estava ali entre o povo hebreu, aramaico. Todos esses escritos levaram para Roma e fizeram esse único livro. Este livro aqui foi feito através dos romanos. E o tempo foi passando e Roma guardou este livro, ele não espalhou este livro na mão de ninguém, ficou para ela, para ver todos escritos, como vivia o povo de Israel, como Deus agia na vida daquele povo. E chegando no ano 1483, dia 10 de novembro de 1483, nasce Martim Lutero. Martim Lutero nasceu. Seu pai trabalhava numa mina de cobre, queria que seu filho estudasse e fosse um doutor, mas ele começou a estudar para se formar, fazer a vontade do seu pai, mas numa tempestade, uma chuva muito forte, ele viu que a sua vida poderia ser ceifada através daquela tempestade. Então ele fez um voto: se Deus salvasse ele, não deixasse ele morrer, que ele ia ser um monge, um padre monge. Ele ia começar agora a não mais ser ali um advogado, conforme parece que o seu pai queria, mas sim um monge. Bom, e ele escapou da tempestade. E ele abandonou seus estudos e entrou num convento e começou a fazer o seminário para ser um padre. E ele tinha direito, uma vez, parece que por ano, ele tinha direito de olhar neste livro. Ele era da onde? Da Itália? Não. Ele era da Alemanha. E ele olhava uma vez por ano este livro. Mas a Igreja Católica Romana, que nasceu dentro de uma mentira. Então ele não concordava, porque essa palavra purgatório nasceu por Gregório o Grande, um papa muito famoso que existiu no VI século.
No ano 519, ele criou a palavra purgatório. O que quer dizer purgatório? Purgatório é um lugar, segundo eles, não este livro. O purgatório é um lugar onde é 7 vezes mais quente do que a terra. E toda pessoa que morre passa pela a purificação do purgatório. Ela entra no purgatório e lá ela fica. Cada missa rezada, antigamente eles rezavam 7 missas. Cada missa que era rezada, hoje não reza mais 7 missas. Hoje eles rezam uma missa só. A missa do 7º dia. Pronto, acabou. Eles mudaram agora não estão mais fazendo 7 missas. Mas cada missa que rezava, a pessoa descia 1 grau, vinha para um lugar mais, rezava outro, vinha assim. Então, o que fez a Igreja Romana? Começou a cobrar indulgência. Indulgência quer dizer, era dinheiro, ouro e prata. E Martinho Lutero discordou disso daí. Indulgência? Tirar do povo para tirar as almas que estavam no purgatório, ainda que você tenha lá bisavô, pai, mãe, bisavô, tataravô, pessoas lá de centenas de anos que morreu, de acordo, quanto mais ouro, mais prata, mais dinheiro você dá, você consegue tirar essas pessoas de lá e levar elas para um lugar de descanso, para o céu. Então, Martinho Lutero discordou disso, foi aonde ele se levantou contra a Igreja Romana. Mas ele, olhando para este livro, que ele tinha direito, uma vez, parece que por ano, ele tinha direito de ler este livro. Ele encontrou que o justo vive pela fé. Ele disse, então por que se pede tanto dinheiro se o justo vive pela fé? Aí foi onde ele criou 95 teses contra a Igreja Católica. Colocou na frente da igreja de lá, na cidade onde ele morava, Luxemburgo, uma coisa assim na Alemanha. E o que aconteceu? A Igreja Católica se revoltou contra ele. Fez de tudo para terminar com a vida dele. E ele foi escondido, levaram ele para um lugar, levaram ele para outro, porque a Igreja Católica existia um poder muito grande. Calava a boca de rei, príncipe, princesa, qualquer tipo de imperador. Ninguém se punha diante do poder papal. Era um poder muito forte. E Martinho Lutero foi um homem muito corajoso. Ele saiu lá de dentro e abriu a sua. Então já começou errado. Porque ele chama Martinho Lutero. E ele abriu, ele não tinha que pôr nome nenhum. Ele podia ter colocado lá então, como se diz, templo. Colocava lá santuário. Pronto. Mas ele colocou Igreja Luterana, seu nome. É como nós vemos aí, né? Jimmy Swaggart, Ministério Jimmy Swaggart, o que virou? Você viu o escândalo que aconteceu. Outro ministério, Flor Diniz. O que aconteceu? Ministério Flor Diniz. Olha o escândalo que aconteceu. Então é como eu abro uma igreja e coloco lá, Igreja Queiroz. Não tem que colocar meu nome. Igreja não tem que ter nome. A igreja dos apóstolos não tinha nome. Eles levavam o nome da cidade aonde eles iam. A igreja que está em tal lugar. A igreja que está lá. E era assim. A igreja que está em Corinto. A igreja que está em Colosso. A igreja que está lá em Filipe. Era assim. Era o nome da cidade, era que chamava o local que igreja. Era casa de família onde se reunia, porque a igreja são vidas, nós somos a igreja. Então, onde o povo se reúne é uma igreja. Bem, então Martinho Lutero saiu de dentro de uma mentira e fundou outra mentira. Porque se ele foi contra a indulgência que existia dentro do catolicismo, com essa geração de dinheiro, ele viu, e agora? O que eu vou fazer? De onde eu vou tirar renda? Aí ele encontrou dentro deste livro aqui, lá na passagem de Malaquias. Foi ali, foi aqui que eu vou me pegar. E dali começou. Então todos que vieram
E aí veio, porque ele saiu lá de dentro, mas ele continuou padre. A igreja romana não saiu de dentro dele. Ele continuou fazendo tudo que a igreja católica fazia. Mais tarde, acho que 23, 20, 25, 26 anos depois, surge João Calvino. Era outro padre que concordou com Martim Lutero e abriu esse movimento chamado presbiteriana. Continuou padre. Esse podia ter continuado fazendo o certo, mas ele já começou dentro do erro. Tirar dinheiro também. Aí já criou também a mesma hierarquia. Pastor presidente, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê, pastor papapá, a mesma coisa. Como lá existe papa, bispo, ser bispo, cardeal, não dá. Mesma coisa, a mesma hierarquia que existia lá no judaísmo, quando Jesus disse: não sejais como aqueles que gostam de sentar nos primeiros lugares na sinagoga, que eram os doutores da lei, os homens que eram considerados grandão dentro da lei. Jesus disse não fazer isso. Então o que aconteceu? Mas Lutero começou errado. E isso veio caminhando dentro de um erro, de uma mentira, e essa mentira foi indo e foi crescendo, e chegou até os dias de hoje. Então, hoje, o povo está dentro de uma mentira. Então, quando eles ouvem uma verdade, eles se levantam contra a verdade. Nós somos, para eles, falsos pregadores, falsos ensinadores. Nós estamos ensinando mentira. Mas quando você vai e mostra dentro deste livro, eles falam que nós estamos interpretando a Bíblia errada. A maneira de nós interpretar a Bíblia está errada, porque não é dessa forma. Mas eu quero dizer que eu fiz teologia. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço esse livro e conheço teologia. A teologia não tem nada a ver com isso aqui. A religião não tem nada a ver com isso aqui. Isso é tudo montagem. É tudo meio de arrancar dinheiro do povo. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? A mentira nunca foi verdade. E o que está dentro da religião é tudo mentira. Diabo, inferno, pecado, tudo essas coisas. Julgamento, juiz eterno, céu, rua de ouro, arrebatamento, a vinda de Jesus, e tudo mentira. Mas se tornou uma verdade dentro do sistema religioso. E nós, da graça, estamos combatendo, porque não existe confirmação dentro deste livro. Por isso, eu prego com muita ousadia, porque eu tenho certeza daquilo que estou falando. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça de Cristo resplandece sobre a sua vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.